Deuteronômio 2. Jornadas no deserto. Deuteronômio 2 versículo 1. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Deuteronômio 2 versículo 2. Então o Senhor me disse. Deuteronômio 2 versículo 3. Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. Deuteronômio 2 versículo 4. E diga ao povo, vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Deuteronômio 2 versículo 5. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Deuteronômio 2 versículo 6. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Deuteronômio 2 versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não tem faltado coisa alguma a vocês. Deuteronômio 2 versículo 8. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elati e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Deuteronômio 2 versículo 9. Então o Senhor me disse, não perturbem os moabitas nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Deuteronômio 2 versículo 10. Antigamente os Emins habitavam nessa terra, eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Deuteronômio 2 versículo 11. Como os Enaquins, eles também eram considerados refães, mas os moabitas os chamavam Emins. Deuteronômio 2 versículo 12. Também em Seir antigamente habitavam os Horeus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Deuteronômio 2 versículo 13. Agora levantem-se. Atravessem o vale de Zerede. Assim atravessamos o vale. Deuteronômio 2 versículo 14. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zerede, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Deuteronômio 2 versículo 15. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Deuteronômio 2 versículo 16. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido. Deuteronômio 2 versículo 17. O Senhor me disse. Deuteronômio 2 versículo 18. Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar. Deuteronômio 2 versículo 19. E vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Deuteronômio 2 versículo 20. Essa região também era considerada terra dos refães, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Deuteronômio 2 versículo 21. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Deuteronômio 2 versículo 22. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles.
Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Deuteronômio 2 versículo 23. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Deuteronômio 2 versículo 24. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Deuteronômio 2 versículo 25. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Deuteronômio 2 versículo 26. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo. Deuteronômio 2 versículo 27. Deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Deuteronômio 2 versículo 28. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé. Deuteronômio 2 versículo 29. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e, atravessando, a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Deuteronômio 2 versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Deuteronômio 2 versículo 31. O Senhor me disse, estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Deuteronômio 2 versículo 32. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Deuteronômio 2 versículo 33. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Deuteronômio 2 versículo 34. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Deuteronômio 2 versículo 35. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Deuteronômio 2 versículo 36. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Deuteronômio 2 versículo 37. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado.